Olá amigos, olá amigas, sejam bem-vindos ao canal Sintonia Espírita. Aqui nós tratamos de diversos temas sob a ótica do Espiritismo. E hoje nós vamos falar sobre o suicídio. Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 700 mil pessoas tiram a própria vida, cometem um ato de suicídio anualmente. São 700 mil almas todos os anos retornando ao plano espiritual através do suicídio. São 700 mil seres que abreviam a sua passagem aqui na Terra todos os anos. Imaginem este número potencializado em 10. Já é um número assustador anualmente, mas imaginem que do momento em que você está assistindo esse vídeo a daqui a 10 anos, aproximadamente 7 milhões e meio a 8 milhões de pessoas terão cometido o suicídio no nosso planeta. Tentem imaginar toda essa imensa população habitando as áreas sombrias, densas do plano espiritual, o vale dos suicidas. E o trabalho gigantesco das falanges do bem, dos espíritos de luz, socorrendo a todos esses irmãos. É algo realmente muito assustador imaginar que um número tão grande de pessoas assim comete o suicídio todos os anos. Em todos os minutos, a cada minuto alguém, mais de uma pessoa está cometendo suicídio. Bom, o que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer para ajudar as pessoas encarnadas ainda que chegam até nós e comentam: estou pensando em tirar a minha vida, estou pensando em acabar com todo esse sofrimento, tenho pensamentos ruins, eu tenho pensamentos de suicídio, tenho ideias suicidas. E não sei o que fazer. Pois bem, nós podemos ajudar essas pessoas? Existe uma forma de ajudá-las? É claro que existe. E se você está assistindo este vídeo nesse momento, é bem possível que você seja espírita ou seja um simpatizante da doutrina espírita. Então você sabe que existem sim muitos recursos, e que podem ser utilizados nesse momento. Eu tive a oportunidade de trabalhar por cerca de 14, 15 anos em grupos mediúnicos, e a maior parte desses grupos eram grupos que tinham como um objetivo, um dos objetivos principais, socorrer, ajudar irmãos encarnados e irmãos desencarnados. E muitos dos irmãos encarnados que nós tivemos a oportunidade junto a outras pessoas, a outros amigos e também junto da espiritualidade superior, que dirigia todos o trabalho, muitos desses irmãos chegavam lá com pensamentos suicidas, vinham até nós justamente porque estavam tendo pensamentos suicidas, estavam num processo de depressão muito grande. E posso dizer para vocês que em nenhum dos casos, nenhum dos atendimentos espirituais nos quais eu tive a oportunidade de fazer parte, de assistir, em nenhum caso eu vi uma pessoa que chegasse nessa condição sem a influência de entidades obsessoras, sem a influência de espíritos obsessores que buscavam levar essa pessoa ao ato de suicídio. Isso significa que a responsabilidade, que a culpa de todos aqueles pensamentos eram dos obsessores? De forma alguma, mas a presença de um obsessor ou de vários obsessores nessas situações se torna um agravante muito sério, muito grave. E é muito difícil para uma pessoa ela conseguir modificar o seu padrão de pensamento sob esta influência constante desses irmãos
obsessores. Pois bem, vamos supor então que uma pessoa se aproxime de você, né? Seja essa pessoa um familiar, seja um filho, uma filha, né? Um irmão, um primo, pai, mãe, um parente, não importa, seja um amigo, seja um colega, né? Ou seja até mesmo uma pessoa estranha, mas que por algum motivo ela se aproxima de você e ela faz o seguinte comentário: estou pensando em acabar com a minha vida, né? Estou tendo pensamentos suicidas. O que você pode fazer nesse instante? Então, a partir daqui eu quero te dar algumas dicas que podem ser muito úteis nesse caso. Primeiro, né, tenha em mente que esta pessoa ela não chegou até você por acaso. Não foi o acaso que colocou ela ali, não foi o acaso que fez com que ela abrisse o coração dela para você. Provavelmente nesse instante ela foi orientada, ela está sob a influência de um bom espírito que já percebeu que ela precisa de ajuda, né, de orientação. Então esse bom espírito conduz essa pessoa até você, para que você seja uma ferramenta de um instrumento de auxílio para esta pessoa. Então o que você vai fazer? Em primeiro lugar, ouça esta pessoa, né? Seja todo ouvidos. É importante que ela consiga abrir o coração dela para você e tente com toda delicadeza, né, indagar dela os motivos pelos quais ela está tendo esse tipo de pensamento, né? Por que ela está tão triste? O que levou ela a ter pensamentos assim tão extremos, radicais, tá? Mas ouça mais do que fale, seja mais ouvidos, né, do que língua nesse instante. A partir daí, desta abertura que ela vai dar para você, se você já tiver um conhecimento, né, espírita, ou mesmo que você não tenha, pergunte para esta pessoa se ela profere, né, se ela tem alguma crença religiosa, se ela frequenta alguma corrente religiosa, não? Se ela vai a algum culto, se ela for católica, se ela costuma ir à igreja, né? Ou, independente da religião que ela tenha, né? Pergunte para ela se ela tem e se ela disser que sim, né? Oriente ela a buscar ajuda, né? Na sua própria corrente religiosa, né? Ajuda espiritual. Mas se ela disser que não costuma ser uma praticante, né, convide esta pessoa a frequentar o centro espírita, a ir a um centro espírita, né? Se você já vai a um centro espírita, convide ela a ir com você. Isso é muito bom, porque se você já frequenta um centro espírita, é porque esse centro espírita é da sua confiança, né? Você sente segurança nesse centro espírita, né? A gente sempre pede que seja um centro espírita com fundamentação, com bases, né, em Allan Kardec. Mas convide ela a ir com você, a buscar um auxílio lá nesse centro espírita que você já frequenta, né? Caso você não frequente, procure informações, né, na sua cidade de um bom centro espírita, um centro espírita confiável, onde você possa ir com ela, buscar esse auxílio. Isso é muito importante, né? Estar ao lado dela neste momento, né? Mas que se você não puder ir, que ela possa ir, né, ainda que sozinha, buscar este auxílio. Então, neste primeiro momento, ouvi-la, né, e orientá-la nesse sentido de buscar um auxílio especializado, né, de preferência num centro espírita. Outra coisa muito importante, convide ela a fazer uma prece com você, convide ela a orar com você, né? Muitas dessas pessoas, elas não se sentem nem fortes para fazer uma oração, para fazer uma prece. Muitas dizem que elas mesmas não acreditam muito, que elas não têm fé, né, suficiente. A gente sabe que uma prece, quando ela é feita, ela sempre encontra um bom anjo, um bom espírito que vai ouvir, né, e que vai vir em socorro, mesmo que a pessoa ela não tenha tanta fé assim, né? Mas nenhum de nós está desamparado, certo? Mas muitas pessoas vão apresentar isso
como um obstáculo, né? Então, é um alto obstáculo que a pessoa se impõe na realidade. Então, convide ela a fazer uma prece simples, muito simples, com as suas palavras, né? Pedindo, em nome de Deus, a orientação, a força e o auxílio para que aquela pessoa possa se libertar dessa situação. Eu tenho certeza que essa prece será atendida e que ela vai se sentir muito bem em estar ali com você fazendo esta prece. Na sua própria casa, comece a fazer prece por essas pessoas, né? Por esta pessoa, né? Todos os dias, né? Crie o hábito de incluí-la nas suas preces também, certo? Além disso, uma outra dica, né? Mais uma dica, é buscar orientação de um profissional na área da psicologia, né? Um profissional na área da psicologia. Indicar para ela, né, que ela busque um auxílio, né, médico, e com certeza o médico vai indicar um tratamento de natureza psicológica. Isso é muito importante. A medicina humana, né, a terapia espiritual e a terapia humana, elas podem caminhar e devem caminhar lado a lado. Então é fundamental que ela busque sim auxílio de um bom psicólogo, tá? Para ouvi-la, para tentar entender as causas, né, que muitas vezes são profundas, né, das dores que ela está carregando. Então, são passos que são muito simples, não são passos que são assim complexos, difíceis, né, mas que vão depender, é claro, né, da vontade, do interesse da pessoa que está necessitando de ajuda em se movimentar no sentido de se libertar dessa situação. Nós, nesse momento, estamos ali como instrumentos, né, que têm a oportunidade de ajudar um ser, né, um irmão de caminhada que está em sofrimento, e ajudando a ele nós também estamos nos ajudando, né? Porque quantas e quantas vezes somos nós, os irmãos, as pessoas que estão carregando as dores, né? Quantas dores nós já carregamos, quantas dores nós ainda teremos pela frente, e em todas essas circunstâncias sempre iremos precisar de um ombro amigo, né? De braços amigos que nos acolham nesses momentos, né? É a lei da solidariedade. Todos nós precisamos uns dos outros. Tenho certeza que a partir do momento em que a pessoa ela deseja a cura, ela deseja buscar a sua recuperação, né, da sua saúde mental, com o auxílio um atendimento adequado, psicológico adequado, e de um centro espírita, né, sério, correto, que bem estruturado nas bases kardecianas, esta pessoa ela vai se libertar, né, renovar os seus pensamentos e, mais do que isso, se libertar da influência desses irmãos obsessores. E posso dizer para vocês que nesses casos, né, não é apenas a pessoa que está encarnada ali, passando por isso, que é beneficiada. Os próprios espíritos obsessores são beneficiados, né, porque eles também são esclarecidos pela espiritualidade, né, superiora, e eles acabam também, muitas vezes, mudando a sua forma de pensar, parando de perseguir aquela pessoa, e eles passam a buscar o caminho da própria evolução. Então são irmãos dos dois lados que são beneficiados. Espero de todo o meu coração que este vídeo tenha sido útil, né, para vocês. Se gostaram deste conteúdo, deixem seu like aqui embaixo e inscrevam-se no nosso canal. Até o próximo vídeo.